as voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá, te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente, te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Oh, ele jamais falhou. Ele é fiel, ele não muda, as promessas jamais passarão. Oh, já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel.
Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. E eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar, oh meu Deus não falhará. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Nós vamos participar agora de um culto de Santa Ceia. Preste atenção na palavra que eu falei, participar. Então eu convido você agora para participar. Pegue a sua Bíblia. Eu creio que a sua mesa também já está preparada. Então nós vamos participar de um culto de adoração e louvor a Deus. Antes nós vamos orar. Vamos orar. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra, fala conosco, e que a Tua palavra, que é poderosa, possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração. Pai Santo, Deus eterno, nós abençoamos agora cada família, abençoamos agora o Teu filho e a Tua filha, e aceita o nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Quando Jesus participou pela última vez da Páscoa com seus discípulos e dentro da Páscoa instituiu a celebração da Santa Ceia. Então vamos ler Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou Pedro e João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade de Jerusalém, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento? Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, como havia sido dito, prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito
comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então está aqui o relato de Lucas a respeito da participação de Jesus com seus discípulos da última Páscoa e também o estabelecimento da celebração da Santa Ceia. E nós encontramos também em Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, Marcos capítulo 14, João capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Então Jesus é como que estivesse despedindo dos seus discípulos. Jesus estava despedindo dos seus discípulos. Ele até disse aqui no verso 18: porque vos digo que não beberei mais do fruto da vide convosco, até que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Em João capítulo 14, Jesus também ele faz ali também uma despedida para os seus discípulos, dizendo que ele iria para a casa do Pai, iria preparar-nos lugar, para que onde ele estivesse, para que estejamos nós também. João capítulo 14. E no verso 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o desejo do coração de Jesus é estar conosco. Aqui no verso 15, ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Então, o desejo firme do coração de Jesus era participar com seus discípulos da última Páscoa, porque logo em seguida ele seria preso, ele seria condenado, ele seria crucificado, ao terceiro dia ressuscitaria. Então Jesus aqui, ele está expressando o desejo do seu coração. E o maior desejo do coração de Jesus é estar conosco. Eu fico impressionado, impactado com esta verdade. No capítulo 28 de Mateus, no verso 20, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco. Então o desejo do coração de Jesus em estar conosco é glorioso. É glorioso. Meu irmão e minha irmã, e os desejos do nosso coração é que pautam a nossa vida, o nosso viver. Quais que são os desejos do seu coração? Quais que são os desejos do seu coração? Existem desejos bons, existem desejos maus, existem os desejos da mente, existem os desejos dos olhos, existem também os desejos do coração, existem também os desejos da nossa alma. Quais são os desejos que delineam a sua vida?
Quais são os desejos que dirigem a sua vida? São os desejos dos olhos? Os desejos da mente? Os desejos do coração, da alma? O que é que prevalece em você? Os bons desejos ou os maus desejos? Eu quero chamar a sua atenção para esta verdade. O desejo de Jesus aqui revelado em Lucas capítulo 22, verso 15, é estar conosco. Desejei muito estar convosco, para que comamos esta Páscoa pela última vez, até aquele dia em que a comeremos novamente no céu. Então, o desejo do coração de Jesus é estar conosco. Agora, tem muita gente que tem desejo de trabalhar, tem desejo de enriquecer, tem desejo de comprar, tem desejo de possuir, e não está errado, não está errado. Tem muita gente que tem desejos de passear, de viajar, de gastar, de comprar. Tem muita gente que tem muitos desejos de ver futebol, de ver televisão. Tem muita gente que é aficionada pelo esporte, e eles têm um desejo ardente por vários tipos de esportes. Tem desejos ardentes por séries de televisão, tem desejos ardentes por filmes, tem desejos ardentes de ir para a academia. Tem muita gente que são cheios de desejos. Agora eu quero te perguntar, qual é o desejo que você tem para com as coisas de Deus? Quais são os desejos que você tem? Será que você tem tantos desejos, e que não sobram desejos para com Deus? Você não tem desejos de ler a Bíblia? Não tem desejos de orar, adorar a Deus? O Salmo 73 tem um verso aqui muito interessante. Eu até abri aqui em cima, ó. Salmo 73, verso 25. Olha o que o salmista diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu mais deseje além de ti. Olha que revelação gloriosa do salmista no Salmo 73, verso 25. No Salmo 73, o salmista teve inveja dos ímpios. Ele olhou para os ímpios e ele via que os ímpios prosperavam. Ele via que os ímpios enriqueciam. Ele via que a condição dos ímpios eram melhores do que a dele, do que a sua família. E a princípio ele pensou em estar no lugar dos ímpios. Ele até pensou. Mas depois ele descobriu. Ele caiu em si e chegou à conclusão que verdadeiramente Deus é bom. Verso 1. Depois, no verso 28, ele revela: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Deus é bom para aqueles que são limpos de coração. Verso 1. Aí no verso 25, ele teve esta revelação gloriosa: a quem eu mais desejo no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então ele chegou à conclusão, e ele viu o destino dos ímpios, que é a condenação eterna.
Ele viu que o destino dos ímpios é a separação eterna de Deus. Ele viu que o destino dos ímpios era o inferno. Ele arrependeu-se, voltou-se para Deus e revelou para Deus: o que eu mais desejo na minha alma, no meu coração, no céu, é estar contigo. E o que eu mais desejo aqui nesta terra é estar contigo. O salmista também no Salmo 23, no verso 1, o salmista Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A bem da verdade, a tradução correta deste verso 1 do Salmo 23 é: eu tenho satisfação em Deus. Eu tenho desejos por Deus. E o meu maior desejo é estar com Deus. E eu tendo Deus, o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nesta verdade que vou lhe dizer. Se você tem um desejo genuíno na sua alma, na sua mente, nos seus olhos, no seu coração, de estar com Deus, de adorá-lo, de servi-lo, o nosso Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades. Agora, se nós temos desejos hedonistas, prazeres aqui neste mundo, que tem muita gente que os buscam a todo custo, aí não conseguem satisfazer os desejos dos seus corações. E, consequentemente, não tem também o privilégio de ter Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, no verso 33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, na Bíblia de muita gente, parece que está escrito ao contrário. Parece que está escrito ao contrário. Buscai em primeiro lugar as demais coisas. Aí, se sobrar tempo, aí vocês busquem a Deus e a sua justiça. Mas desejem primeiro a glória deste mundo, os prazeres deste mundo. Desejem primeiro as alegrias deste mundo. Desejem primeiro as vaidades deste mundo. Foi o que Satanás ofereceu para Jesus em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Mostrou para Jesus todos os reinos deste mundo, a glória deste mundo, e disse para Jesus: se prostrares e me adorares, tudo isso será teu, porque é meu e eu dou a quem eu quero. Então Satanás ofereceu para Jesus as vaidades deste mundo, a glória deste mundo, os prazeres deste mundo. Meu irmão, minha irmã, dê uma analisada na sua vida, pelo amor de Deus. Quais que são os desejos que prevalecem no seu coração? Quais que são? Quais que são os desejos do seu coração? No capítulo 4 de Gênesis, no verso 7, Deus falou para Caim: Caim, cuidado com o desejo do teu coração. Caim, compete a você dominar o desejo do seu coração. Caim, não mate Abel. Caim, não mate, não morra. Domine este desejo maligno do seu coração.
Mas ele aprendeu com Eva, aprendeu com Adão, em Gênesis no capítulo 3. O desejo dos olhos de Eva, os desejos da mente de Eva, os desejos do coração de Eva, com relação ao fruto proibido. Ela alimentou esses desejos nos olhos, na mente, no coração e na alma, e depois veio a praticá-los. Meu irmão, minha irmã, quais que são os desejos que prevalecem no seu coração? Na primeira epístola de João, no capítulo 3, primeira epístola de João, abre aí lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há o desejo da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência passa, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que você tem que entender, meu irmão. Pelo amor de Deus, entenda esta verdade. Você tem que desejar o céu, almejar o céu, estar com Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, no verso 1 e 2, ele diz: pensem nas coisas do céu, amem as coisas do céu, desejem as coisas do céu. Não as que são aqui da terra. Não as que são aqui da terra. No capítulo 22 de Lucas, verso 15, desejei muito estar convosco, participar convosco desta última Páscoa. Meu irmão, minha irmã, o desejo de Jesus é estar com você. Jesus te ama. E ele foi para o céu preparar uma morada para você, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Você está entendendo? É o desejo de Jesus. Agora, se você não tiver esse desejo de estar com Jesus, de amar a Jesus, de servir a Jesus, é óbvio que você vai ficar aqui. É óbvio. Se você não tem desejos para estar com Cristo, para adorá-lo, glorificá-lo, servi-lo, se você não tem desejos de ler a Bíblia, de obedecer a Bíblia, de amar a Bíblia, se você não tem desejos de adorar, de glorificar, o que é que você vai fazer no céu? O que é que você vai fazer no céu? Sendo que aqui você não tem desejos para com Deus, para com as coisas de Deus, você não tem desejos para com o céu. A sua vida para com as coisas espirituais são displicentes, negligentes. O que é que você vai fazer no céu? Se você não tem desejos de estar com Cristo, de amar a Cristo, de servir a Cristo, e a pandemia não podemos colocar a culpa na pandemia, não. Eu posso adorar a Deus na igreja, mas eu posso adorar a Deus também em casa, eu posso cultuá-lo em casa, adorá-lo em casa, no meu trabalho, onde quer que eu estiver. Pensai nas coisas de Deus, pensai nas coisas do céu, para que depois estejamos no céu por toda a eternidade. A princípio eu falei, os desejos do teu coração é que vão definir a sua vida, definir o seu futuro. São os desejos do teu coração. Números capítulo 11, quando o povo estava caminhando pelo deserto, no verso 4, eles desejaram voltar para o Egito, desejaram a comida do Egito.
queriam comer carne, duvidaram do poder de Deus, da soberania de Deus. E a Bíblia nos diz em Números capítulo 11 que eles desejaram voltar para o Egito, murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés e pereceram no deserto, morreram no deserto, porque não desejaram Deus, não quiseram as bênçãos de Deus. Saíram do Egito, mas os seus corações estavam no Egito, queriam voltar para o Egito. Tem até muito crente assim. Tem muitos que dizem servir a Jesus, tem muitos que dizem que saíram do mundo, mas o mundo não saiu-lhes do coração. O coração continua no mundo. O coração continua na glória deste mundo. João capítulo 12, verso 43, eu quero chamar a sua atenção para este verso. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 12, verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João capítulo 12, verso 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, dê uma análise, faça uma análise da sua vida. Quais são os desejos que têm prevalecido no seu coração? Quais que são os desejos do seu coração? Dê uma analisada. É do nosso coração que procede o nosso viver. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 4, 23. 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora o capítulo 23 de Provérbios aqui, verso 26. Abra sua Bíblia. Capítulo 23, verso 26. Deus faz um pedido para todos nós. Filho meu, dá-me o teu coração. Filha minha, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Foi o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e farei morada. Quais desejos prevalecem no seu coração? Quais que são os desejos? Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 37. Tem um verso aqui muito interessante, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 22, verso 37. Verso 36. Um doutor da lei perguntou para Jesus qual é o grande mandamento na lei. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus. Preste atenção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração. Todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus com todos os teus pensamentos. Meu irmão, minha irmã, quais que são os desejos que prevalecem no seu coração? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. A parábola do filho pródigo, a partir do verso 11, você conhece. Mas eu quero chamar a sua atenção para o desejo do coração do filho pródigo. O filho mais novo teve o desejo de possuir a herança, mesmo seu pai estando vivo. Era ilícito possuir herança com o pai vivo. Era um egoísmo muito grande. Foi uma decepção muito grande para o pai. Mas mesmo assim, o pai repartiu a herança. E o filho mais novo partiu. Dias depois, o desejo do coração daquele moço era partir. Partiu para uma terra longínqua. Gastou tudo quanto tinha. Com os desejos da sua mente, dos seus olhos, desejos pecaminosos da mente, desejos pecaminosos dos olhos, do coração, gastou tudo quanto tinha. E começou a passar fome. Ninguém lhe dava nada. Preste atenção, meu irmão. Os desejos pecaminosos do seu coração podem te levar à ruína. Preste atenção. Os desejos pecaminosos do seu coração podem te levar à ruína. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. João capítulo 8, verso 44, o Senhor Jesus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus, no diálogo ali com os judeus, Jesus diz para os judeus: e vocês querem satisfazer os desejos do diabo. Misericórdia. E os desejos do diabo é roubar, matar e destruir. João capítulo 8, verso 44. Tem coisas que Jesus falava e que fala que eu não tenho coragem de falar. Imagine vocês no diálogo de Jesus com os judeus. Jesus disse para eles, para os escribas, para os fariseus: o diabo veio para roubar, matar e destruir. E vocês ainda querem fazer os desejos do diabo, do pecado. Misericórdia! O filho pródigo fez isso. Atendeu os desejos pecaminosos do seu coração. E depois no verso 16, a Bíblia nos diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Olha o que os desejos do coração do filho pródigo. Olha o desejo terrível. Os desejos pecaminosos. Ele abandonou o pai, abandonou o amor do pai, abandonou o carinho do pai, abandonou a provisão do pai, abandonou a proteção do pai, abandonou a casa do pai, por causa dos seus desejos pecaminosos, por causa dos seus desejos avarentos. Tem muita gente que só tem desejos avarentos, só querem dinheiro, 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 querem comprar.
Muitas pessoas avarentas, não contribuem com a obra de Deus, com o reino de Deus. Querem tudo de Deus, mas não querem participar do reino de Deus. Desejos avarentos. E este jovem desejava agora comer o que os porcos comiam. Meu irmão, cuidado com os desejos do seu coração. Cuidado. Cuidado. Cuidado com os desejos do seu coração. Pastor Nelson, cuidado com os desejos do seu coração. Pastor, você que está me vendo agora, meu irmão, minha irmã, líderes, cuidado com os desejos do seu coração. Cuidado com os desejos da sua carne. Romanos capítulo 8 fala dos desejos da carne, dos desejos do espírito. Os desejos da carne levam à morte. Romanos capítulo 8. Os desejos da carne levam à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o jovem pródigo aqui, ele teve um último desejo. Verso 17. Ele desejou voltar para o pai. Ele caiu em si. Caiu em si e pensou consigo: eu vou voltar para a casa do pai. Vou voltar para o amor do pai. Vou voltar para a graça do pai. Vou voltar para o perdão do pai. Eu vou voltar para o pai. Meu irmão, minha irmã, tem esse desejo. Volte-se para Deus, para adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo. A Bíblia nos diz que o filho pródigo estava voltando e o pai o viu de longe. E o pai se levantou, verso 20, e saiu correndo em direção ao seu filho. O abraçou, o amou, o perdoou. Coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, volte-se para a graça gloriosa do Pai. Volte-se para a bondade do Pai. Volte-se para a misericórdia do Pai. Volte para a graça gloriosa do Pai, revelada em Cristo Jesus. Volte-se. Porque o Pai está de braços abertos, esperando por você. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Desejei muito, verso 15, comer convosco esta Páscoa. Desejei muito. E Jesus participou da Páscoa com seus discípulos, com exceção de Judas Iscariotes. Eu não quero falar de Judas Iscariotes, mas é quase que impossível. O desejo do coração de Judas Iscariotes era a avareza, era o dinheiro, era o sacerdócio, era a traição, era o orgulho. Apesar de conhecer Jesus, estar com Jesus, ele teve desejos pecaminosos, desejos ávaros, avarentos. E depois ele teve um desejo final na sua vida, que foi o suicídio. Misericórdia! Que desejo terrível! Meu irmão, não morra. Não morra. Não mate. Mas viva. Viva. Tenha vida em Cristo Jesus. Volte-se para Jesus. Jesus te ama. Ele deseja te abençoar. Ele deseja te salvar. Ele deseja estar com você. Ele deseja estar com a sua família. Eu quero agora orar por você. Lucas capítulo 22. Eu quero orar agora pela sua família. Eu creio que a sua mesa está preparada, o pão, o cálice. Eu quero orar por você. Quais que são os desejos que prevalecem no seu coração? Quais? Preste atenção nesta verdade. Quais? Responda para você mesmo.
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão, Pai, pela Tua palavra revelada. Jesus amado, aceita a nossa gratidão, porque o Senhor quer estar conosco. O Senhor quer estar conosco para nos salvar, para nos perdoar, para nos abençoar. Jesus, e nós queremos também estar contigo, agora e depois na eternidade. Jesus amado, perdoa agora os desejos carnais, perdoa agora os desejos pecaminosos, perdoa agora o orgulho, o egoísmo, a avareza. Perdoa agora, Jesus, os desejos pecaminosos, a inclinação da carne, a inclinação da mente e dos olhos. Perdoa agora, restaura agora, cura agora, abençoa-nos agora, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Abraça agora o Teu filho, a Tua filha, e restaura agora. Espírito Santo, faça nascer agora em cada coração desejos espirituais de adoração, de louvor, de gratidão, desejos para amar mais a Tua palavra, ler mais a Bíblia, orar mais. Espírito Santo, coloca desejos de vida em cada coração, coloca desejos de amar, desejos de perdoar, desejos de bondade. Coloca agora desejos espirituais em cada coração. Pai Santo, Deus eterno, abençoa agora este pão que simboliza o Teu corpo, que nós iremos participar. Abençoa agora este cálice que simboliza o Teu sangue, que iremos participar. E ao participarmos, que sejamos abençoados pelo Senhor, edificados pelo Senhor. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Pegue o pão. Pegue o pão agora. A Bíblia nos diz que Jesus desejou muito participar com seus discípulos da Páscoa pela última vez. E Jesus agora está participando conosco desta celebração espiritual. E tomando o pão e dando graças, deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar do pão. Semelhantemente tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar do cálice. Faça a sua oração agora de gratidão. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão, porque nós somos Teus filhos, amados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, perdoados pelo Senhor, justificados pelo Senhor. Aceita a nossa gratidão, Pai, por esta graça maravilhosa revelada em Cristo Jesus. Aceita a nossa gratidão por esta comunhão com Teu corpo e com Teu sangue. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E muito obrigado pela sua atenção.